Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Toca aqui, sejam todos bem-vindos. Obrigado à família da fé, à família que se faz presente comigo. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado mesmo. E apesar, de todas as coisas aí que nós temos passado e grandes coisas o Senhor tem nos revelado através da sua palavra, como essa mensagem que nós vamos apresentar para vocês, é preciso continuarmos firmes, porque nós estamos ressignificando a Bíblia por inteiro. Essa é a grande realidade. Porque existe uma lacuna muito grande quando os abençoados chegam em graça e começam a entender que o diabo é algo, é um adjetivo, o inferno é um erro de tradução. Começamos a olhar para esse sistema, duvidar de tudo que eles nos trouxeram até hoje como verdade, E a gente, às vezes, ainda mais quando chegou o preterismo completo, que é o que nós entendemos ser, é dizer que todas as profecias bíblicas estão terminadas, estão acabadas e cumpridas. Então há uma lacuna de entender, talvez, que chegou o fim, E aí alguns abençoados saem para alguns lados, outros saem para outros de ensino. E a verdade é que eu tenho sempre falado para vocês que nós devemos permanecer na Bíblia, porque o Senhor vai nos dar argumentos, o Senhor vai nos dar a palavra para que nós continuemos na Bíblia e ressignifiquemos ela. E isso é o que está acontecendo. Vocês vejam bem que essa série de mensagens desses assuntos reflexivos que nós temos apresentado, já tem a primeira parte, vou deixar nas descrições aí para que vocês vejam, em que nós questionamos a questão da idade da Terra, nós questionamos se Adão foi realmente o primeiro homem, Nós questionamos se Gênesis veio de forma literal, se é literal, se aquilo ali que está escrito aconteceu de forma literal ou então é uma parábola. Então esses assuntos ele vai ressignificando toda a palavra. Estamos entendendo que a Bíblia, Deus ele trata de ciclos. Sempre na Bíblia toda você vê um ciclo terminando e outro começando. Terra e céus passados, com novos céus e nova terra, sendo sempre criada por Deus. Todos os escapes que Deus fez com Israel, a sua nação, que está escrito na Bíblia no Antigo Testamento, foram feitas assim. Começava-se um ciclo, terminava-se um tempo, a era presente, começava-se algo novo. Claro que para a cultura judaica, ele entende somente que existiu dois mundos, A era presente, o mundo presente e o mundo do porvir. O mundo do porvir para os judeus ainda vai se cumprir, porque eles ainda esperam o seu Messias. Da mesma maneira também a cristandade, 90%, aproveitando a carona do judaísmo, começou também a futurizar toda a sua doutrina. Por isso que nós temos combatido isso aqui. Então é muito importante que nós definamos bem isso, entendamos que a Bíblia ela trata de ciclos, que houve céus e terra naqueles dias vindo abaixo, e novos céus e nova terra sendo criada. Nós cremos, não digo nós, mas pelo menos a gente está aberto para isto, sobre Gênesis mesmo. Gênesis era um período que já existia vida antes de Gênesis. Nós temos tentado mostrar isso para os abençoados. Muitos ainda talvez não entenderam, se começaram a entender, já viu que é um assunto bastante polêmico, mas são essas coisas que vai nos dando o quê? Para sair dessa lacuna, que é entender, já estamos em novos céus e nova terra, e tudo acabou, e agora o que eu faço? Vou levar a vida na flauta e esperar a morte? Não, nós estamos aqui ressignificando a palavra. Então, é muito importante, tá bom, queridos? Então, vocês são conhecedores dos assuntos aqui deste canal, Nós temos apresentado aqui há alguns anos, a graça, a predestinação, temos combatido, mostrado graça e lei, e aí a gente olha para o sistema, dízimo, jejum, batismo, tudo uma coisa que era para ter ficado lá atrás, no ciclo passado, eles trouxeram para o ciclo atual que nós estamos vivendo. Então nós temos combatido isso, e há alguns anos nós temos adotado também o preterismo completo, conforme já expliquei para vocês. E isso tem mudado as nossas vidas, e como isso é apaixonante, não é verdade? E hoje, irmãos, nessa mensagem, eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão intrigante sobre a morte, a vida espiritual e as profecias bíblicas. Então, preparem-se, para embarcar nesta jornada de conhecimento, onde exploraremos a natureza da morte antes da queda do homem, a vida que Jesus trouxe e como as profecias do fim dos tempos foram cumpridas.
Tá bom? Então vamos desvendar juntos esses mistérios e descobrir as implicações fascinantes que essas ideias têm sobre a nossa fé. Essa é a proposta do canal. A gente se questionava um tempo atrás o que é viver no reino. É aprender, é ressignificar, é reciclar, é ter resiliência. Mas antes de começar essa mensagem, mesmo, eu gostaria de pedir a todos vocês aí, tá legal? Que se inscrevam em nosso canal, principalmente se esse canal tem feito você pensar, tem trazido esses temas aí em que tua vida está sendo renovada. Se inscreva em nosso canal, mesmo que você seja um crítico, que use as nossas mensagens para refutar. Isso é muito bom, porque faz você ficar apegado na palavra. Essa é a ideia, tá? Então se inscrevam, deixe o seu like, essa mensagem de hoje é maravilhosa, tá? Já deixa o seu like. Compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem, se vocês amarem essa mensagem, e comentem à vontade, tá legal? Inclusive eu vou pedir a vocês que, se vocês gostarem dessa mensagem que você vai ouvir agora e querer que eu volte com esse tema, eu quero pedir a você, mesmo que você não participe de forma ativa no canal, como muitos, né? Eu sei que muitos acompanham esse canal de longe e tal, mas faz uma forcinha e coloca lá para mim, só para mim ter um retorno de vocês. Tá legal? Não, André, eu quero que você continue sim, está sendo bastante importante. Tem me feito renovar aqui mesmo até os meus estudos, né? Então, isso é o mais importante, é porque a gente ficar ligado na palavra. Isso é o mais importante, eu tenho falado isso. Ficar ligado na palavra, não sair dela, né? Porque senão a gente tem muitos abençoados aí que estão entrando por caminhos que... Mas, amém. Entendemos que também esse conhecimento quem dá é Deus, também o não conhecimento é Deus também, que não dá. Tá bom, queridos? Então, é isso aí. Então, eu também queria pedir a todos vocês, tá? Eu tenho um livro, A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras, que está aparecendo para vocês aqui, tá? No qual eu trato essa palavra inferno na Bíblia, né? Uma palavra que saiu da Bíblia com sendo a morte, né? Representando a morte espiritual, e que foi vencida por Cristo. E hoje chegou nos dias de hoje, que é sepultura, né? Inferno quer dizer sepultura, e que chegou totalmente retalhada, e onde as pessoas que não frequentam esse sistema religioso vão para o inferno. Simplesmente isso. Eles não creem que existe salvação fora da igreja. Porque se eles na igreja pregassem isso, vocês acham que as pessoas voltariam lá naquele lugar? E muita gente, abençoado, sejamos sinceros, muita gente vai nesses lugares, mas não gosta desses lugares. Vão por causa do medo do inferno, né, do livro que eu estou apresentando para vocês. Então, você quer se livrar disso aí? Quer livrar dessa tralha aí religiosa? Adquira o nosso livro. Hoje mesmo, não perca tempo e comece a viver uma nova vida, como muitos têm feito. Tá legal? E tem também as nossas apostilas, né? Que inclusive esse tema aí que nós estamos apresentando, esses temas reflexivos, é muito interessante. Pessoal, se você reunir um pessoal, uns irmãos, e começar a trazer esses ensinos, você vai sentir como cada um está espiritualmente, olha só, né? O entendimento. Você vai ver as pessoas, né, assim, meio que ressabiadas e tal, mas depois elas vão abraçar, porque a ideia dessa mensagem, a continuação desses estudos é muito importante para o nosso crescimento. Então, se você aí quer adquirir esse assunto de hoje, está na apostila 14. Mas olha, eu tenho 14 apostilas, né? Eu tenho 14 apostilas de temas daqui da Graça Pura. Então, para você aí que se reúne, para você que quer montar um canal, para você que quer ensinar somente, né? Acho que ter argumentos, principalmente com os abençoados do sistema religioso. Então, é muito importante adquirir hoje mesmo essas apostilas, tá legal? Bom, também tem um outro assunto aqui que daqui a pouco vou estar ao vivo, tá? Se vocês quiserem bater um papo conosco também sobre essa mensagem, tá? E outros assuntos, se você quiser bater um papo comigo, eu vou estar disponível no TikTok, na nossa live. É só procurar o nosso canal Graça Pura no TikTok. Nós vamos estar lá a partir das 20 horas hoje, porque essa mensagem está indo ao ar nesta sexta-feira. Todas as sextas-feiras nós estamos ao vivo lá no TikTok, tá legal? Então vai lá e participe. Tá bom, abençoado? Também tem o nosso podcast na segunda-feira. Todas as segundas-feiras eu estou aqui ao vivo com vocês. Tá bom? Se você quiser participar, tá? Na hora aí, entra e conversa com a gente. Tá legal? Então, abençoado, também tem um outro assunto aqui rápido. Olha, muita gente tem me procurado no WhatsApp. E, abençoado, o dia só tem 24 horas, né? A gente precisa saber remir.
Então, alguns assuntos como são impactantes, como um abençoado, né, me relatou que ele estava no sistema religioso, ele, a esposa, e infelizmente a esposa dele se suicidou, ele está passando uma situação complicada, né? Então, essas pessoas assim eu procuro dar uma atenção maior. Como hoje, né, no chat das nossas mensagens às 16 horas, nós temos mensagem às 16 horas. Um abençoado falou que o filho dele apartou, né, tipo assim, não deixa mais ele ver os netos, porque ele está nesse caminho da graça. Então isso é uma baita de uma ignorância, né? Eu não entendo pessoas que falam em amor, né, e que agem dessa forma. Eu falei para ele continuar firme, né? Ele não me procurou ainda no WhatsApp, mas com certeza, se ele me procurar, eu vou dar atenção. Mas enfim, abençoado, às vezes eu quero dar atenção. Tem abençoados que me mandam vídeos, né, para me ver. É muito difícil eu parar meu dia a dia, minha agenda é muito complicada. Então eu já queria pedir perdão a todos vocês, que se um dia vocês me procuraram e eu não pude atender vocês na qualidade que vocês merecem, tá bom? Porque realmente o tempo é muito curto. Tá legal, abençoados? Então me perdoem aí. Vamos então à cereja do bolo. Chega de blá blá blá, já quase 11 minutos falando, ainda vai entrar na mensagem, André? Mas vale a pena. Tá bom, abençoado? É por isso que eu falo, vem pra graça que eu te explico. Meus amados irmãos, minha família da fé. Bom, nesse primeiro ponto de contato que vamos ter nesta incrível mensagem, uma mensagem de reflexão para nós, lá em Isaías capítulo 65, o profeta prediz que a morte física ainda continuaria na Nova Jerusalém após o fim dos tempos, tá? Nesta profecia, o profeta fala sobre o futuro de Israel e a restauração do povo após um período de exílio e afastamento de Deus. E no verso 20, ele diz que esse futuro ainda haveria morte. Irmãos, está aparecendo para vocês aí 65, versículo 20. Se nós pegarmos o compêndio bíblico, nós vamos ver que a Bíblia ela trata de ciclos. É sempre um mundo acabando e outro começando. Um mundo começando e outro acabando. E sempre o Senhor diz que nesses ciclos, todos eles ainda haveriam morte. E para nós que somos preteristas completos, que acreditamos que todas as profecias, né, do fim dos tempos foram cumpridas, na época da guerra de Israel com Roma, no primeiro século, no ano 70, sabemos que Isaías estava certo, não é verdade? Vamos ler Isaías 65, versículo 20. Diz o texto: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho, que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Irmãos, isso significa, vamos agora passar para Jesus, isso significa que quando Jesus trouxe a vida eterna ao vencer a morte, em cumprimento de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, essa vida não era a vida física, como foi também nas outras vezes que ocorreu o fim dos tempos no Antigo Testamento. Só que em Jesus aconteceu algo diferente, porque Jesus era o Messias prometido por Deus. Então não era a morte física, a morte do corpo, mas sim a vida espiritual. Ou seja, a separação de Deus resultando em uma eventual consignação ao reino espiritual da morte, chamado Sheol, para esperar a ressurreição. Os homens morriam e eles eram levados ao inferno para esperar esta ressurreição. Conforme implícito está aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. A vida que Jesus trouxe por meio de sua morte sacrificial deve reparar inteiramente a maldição da morte causada pelo pecado de Adão. Por isso que nós cremos e nós sabemos aquilo que afirmamos quando dizemos que não há mais pecado no mundo, porque foi tirado. Esse ciclo do pecado, ele acabou. Ele acabou junto com a legislação. E hoje os tempos se seguem e continuam os ciclos acontecendo. Está entendendo, abençoado? Então, este versículo,
ele implica que a maldição de Adão não foi a morte física, como muitos hoje do sistema religioso pregam, mas sim a morte espiritual. Ou seja, a entrega ao Sheol para aguardar a ressurreição, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 5 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Então a vida eterna, que vem pela fé em Cristo, que quebra a maldição de Adão, é cumprida no céu por meio da ressurreição dos mortos, na qual os santos são ressuscitados para a vida eterna no céu, e não a vida física eterna na terra, como ensinam e pregam erradamente o sistema religioso, não é verdade? Então, amados, essa vida eterna, conforme eu falei, ela é por fé. Então, quem não tiver fé vai continuar sendo enganado pelo sistema religioso. Porque apesar de trazermos evidências bíblicas, estudos consistentes, ela só funciona com fé. Porque se não for por fé, não funciona. Então estamos entendidos nessa parte? Porque a maldição da queda do homem é espiritual. Foi espiritual, porque já acabou esse tempo. Então não é a morte física. Então a morte física ainda continuaria após o fim dos tempos. Portanto, meus queridos, parece plausível que a morte física também tenha precedido a queda do homem no início desta era. Então, para entender melhor, irmãos, sobre a morte física antes da queda, veja os nossos vídeos aqui no YouTube, tá bom? Sobre Gênesis ser literal ou uma parábola. Quem não viu essa primeira parte, nós estamos trazendo estudos reflexivos, tá? Vai lá e veja, eu vou deixar nas descrições deste vídeo, tá legal? Então não se pode, então, argumentar que a Terra não deve ter mais de 6.000 anos, como creem muitos. Por isso implicaria que muitos anos de morte física foram depositados nos estratos fósseis antes da queda do homem. Porque a queda do homem instituiu uma era de morte espiritual, o que antes não tinha. Não de morte física. O fato de que milhões de anos de morte física precederam a queda do homem não é, portanto, um argumento sólido contra o criacionismo da velha terra. Irmãos, para uma explicação convincente de como várias profecias sobre a destruição do céu e da terra foram cumpridas em vários pontos da história do Antigo Testamento, como esse fato pode implicar que a criação do céu e da terra em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 3, não foi a primeira criação literal do céu e da terra. E como Adão pode ser apenas a primeira pessoa em um novo céu e nova terra, que era o Jardim do Éden, e não a primeira pessoa a ver a terra. Pois, cientificamente, é comprovado que a terra ela tem mais de 6.000 anos, contrariando frontalmente os criacionistas, né, que são uma ramificação teológica do sistema religioso que está tomando hoje 80%, né, dos cristãos, eu acredito, que eles creem nessa terra jovem, uma terra de 6.000 anos. Então, abençoado, eles interpretam que o mundo teve de fato apenas 6.000 anos. Então, o fato é que, mais uma vez, eles interpretaram muito mal a Bíblia, como sempre. Agora, se estamos certos, isso implica afirmar que a morte existe mesmo antes da queda do homem relatada lá em Gênesis. Eu, como defensor do preterismo completo, entendo que os argumentos dos criacionistas da Terra Jovem são baseados na ideia de que a morte física entrou no mundo somente após a queda do homem. Eles afirmam que se o mundo tivesse milhões de anos, haveriam que milhões de anos de morte depositados nos estratos fósseis antes da queda do homem. E a verdade científica é que eles, irmãos, têm encontrado sim muitos fósseis humanos com milhares e milhares de anos, muito mais do que 6.000 anos, como defendem o sistema religioso. No entanto, como eu acredito que as profecias bíblicas do fim dos tempos foram cumpridas durante a guerra de Israel com Roma no primeiro século, isso inclui a passagem aí que está aparecendo para vocês da primeira carta de Paulo
aos Coríntios, capítulo 15, do 54 ao 55, que fala sobre a vitória sobre a morte por meio de Jesus Cristo, de acordo também com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, que nós já vimos, Jesus reverteu a maldição da morte trazida por Adão. Então, após o cumprimento dessas profecias, as pessoas ainda morrem fisicamente, o que indica que a morte foi tragada em vitória. Não se refere à morte física, como prega o sistema religioso, como querem crer os futuristas. Portanto, o preterismo ele está de acordo com a ideia de uma terra antiga na qual a morte física pode ter existido antes da queda do homem e continua a existir após o cumprimento das profecias do fim dos tempos. É por isso que Deus, ele, ao se relacionar com o homem, ele se relacionou em ciclos. Olha só que interessante. E todo ciclo ele veio de um caos para uma criação. Ele veio de uma era presente para uma era do porvir. Ele veio de o fim do mundo para um novo mundo. Mas em Apocalipse, lá quando diz Apocalipse que a morte não haverá mais morte, a morte não é a morte física, é a morte espiritual. Então não é surpreendente que a morte física persista mesmo após o cumprimento das profecias do fim dos tempos, como relata Isaías 65:17. Essa passagem ela antecipa a Nova Jerusalém de Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, ao mencionar a criação de novos céus e nova terra. Na verdade, olha aí que está escrito aí. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E lá em Apocalipse capítulo 21, é descrito a Nova Jerusalém com palavras semelhantes. Está aí, vocês estão vendo. Contudo, em Isaías 65, fica claro que a morte física continuaria mesmo nessa Nova Jerusalém. Como diz aí Isaías 65:20. Ela afirma que as pessoas viveriam por muitos anos, mas ainda morreriam fisicamente. Portanto, quando o Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que diz ali, ó, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, né, diz ali, não haverá mais morte na Nova Jerusalém, essa morte, irmãos, não se refere à morte física, mas sim à morte espiritual, conforme mencionado anteriormente. Queridos, a abundante evidência bíblica indica que a morte que Adão trouxe foi a morte espiritual e não a morte física. A vida que Jesus concede aos santos é uma vida espiritual, não uma vida na terra com corpos glorificados, como creem os futuristas. Um exemplo disto é visto em Gênesis capítulo 3, versículo 5, quando Adão é tentado a comer da árvore do conhecimento. Não é isso? Está aparecendo aí para vocês? Apocalipse, Gênesis capítulo 3, versículo 5. Então, após ceder à tentação, seus olhos são abertos, e ele e Eva passam o quê? A discernir o bem e o mal. É isso que está acontecendo. No entanto, quando Deus advertiu Adão lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, para não comer do fruto, né? Sobre não comer do fruto, ele disse que Adão morreria no dia em que comesse. Apesar disso, queridos, Adão não morreu fisicamente naquele dia, mas viveu por muitos anos após esse evento, conforme denota Gênesis. Portanto, meus irmãos, a morte que Adão e Eva experimentaram naquele dia não pode ter sido uma morte física na terra, mas sim uma morte espiritual, que resultou em sua separação, a expulsão do paraíso. Se nós formos literalizar, nós já batemos de frente com esse ensino. Mas quando nós entendemos que isso foi uma parábola, significa o quê? Uma separação da presença de Deus. Essa separação de Deus é o que a Bíblia chama de morte espiritual. Uma outra evidência que indica que a morte na queda foi espiritual, não física, está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Está aparecendo para vocês aí. Nesses versículos é destacado que a ressurreição dos mortos vem por meio de Jesus Cristo e que assim como em Adão todos morrem, em Cristo
todos serão vivificados. Isso sugere o quê? Que a vida trazida por Jesus é espiritual e destinada a reparar a maldição da morte instituída por Adão. No entanto, essa visão entra em conflito com a ideia de que a ressurreição é de corpos físicos, terrenos e eternos. Porque em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 ao 23, tá? Apresenta Jesus como o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos. E que eu já expliquei aqui, abençoados, em outro vídeo, tá? Eu vou deixar para vocês nas descrições desta mensagem. Se você quer saber sobre essa passagem a fundo de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, vai lá e veja, tá legal? No entanto, a Bíblia também relata outros casos de ressurreições físicas na terra antes de Jesus. Isso sugere, irmãos, que a ressurreição dos mortos é espiritual e não física. Da mesma forma, a morte experimentada por Adão e Eva após comerem do fruto proibido também é entendida como morte espiritual, pois foi uma separação de Deus, assim como a morte espiritual experimentada por Jesus na cruz. Essa noção de morte, irmãos, essa noção de morte espiritual, de separação de Deus, vida espiritual, comunhão renovada com Deus, ela é repetida na Bíblia e é exemplificada em passagens como João, capítulo 11, versículo 25 a 26. E Romanos, capítulo 7, versículo 7, que está aparecendo para vocês. Portanto, meus irmãos, a morte experimentada na queda foi espiritual e não física. E a vida que Jesus transmitiu é uma vida espiritual, não uma vida eterna na terra com corpos glorificados. Estão entendendo, abençoado, como o assunto ele vai clareando? Então, abençoados, vamos parar por aqui? Vamos parar por aqui para que vocês venham assimilar bastante essa mensagem, que vale a pena ser revista várias vezes. E se você, irmãos, assim como eu, tem sede de conhecimento e busca uma compreensão mais profunda da palavra de Deus, tá? Fique atento, porque nós aqui do canal estaremos trazendo mais reflexões como essa. Nós abordaremos temas mais instigantes, né? Mais intrigantes, como este, explorando as diferentes correntes de pensamento e trazendo à luz as perspectivas pouco exploradas pelo sistema religioso. E isso se torna o quê? Uma jornada desafiadora e enriquecedora. Mas eu acredito que junto nós podemos enriquecer o nosso entendimento e fortalecer nossa fé. Porém, eu só vou continuar estes assuntos, irmãos, se você quiser que eu continue a abordar ele, tá bom? Então, faz assim. Se você deseja que nós voltemos com mensagens iguais a esta, deixa aí nos comentários. Mesmo se você não tem o costume de participar deste canal de forma ativa, como muitos abençoados, eu sei que tem muita gente às vezes que não acompanha de longe e tal, mas que tem se interessado, deixa aí, fala assim, não, André, eu gosto de temas assim. Nós vamos trazer muitos temas, tá bom? Então, abençoados, eu espero que esta mensagem tenha sido esclarecedora e tenha instigado aí a sua curiosidade sobre os mistérios das Escrituras. O preterismo completo é repleto de interpretações. E através desses estudos e dessas reflexões que nós estamos fazendo, nós podemos realmente crescer espiritualmente e aprofundar, inclusive, o nosso relacionamento com Deus. Imagina só o fato da gente já levantar essa bolinha de entender Gênesis de forma como se fosse uma parábola, já nos abre o leque para outras coisas, sim ou não? Então nós vamos continuar explorando esses temas aí, tá bom? Mas eu preciso que você me dê um feedback, me dê um retorno, para que a gente possa buscar sempre com vocês aqui, falar sobre esses temas e buscar a verdade com sabedoria, que a Bíblia nos oferece, né? Então, abençoados, eu agradeço aí por me acompanhar nesta jornada e que possamos continuar juntos buscando a compreensão daquele que é a fonte de toda a sabedoria e conhecimento, que é o nosso Deus, que deixou-nos a sua rica palavra, em que nós estamos ressignificando todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e trazendo novas evidências, para que a gente não caia naquela lacuna de achar que a Bíblia não tem nada mais a acrescentar na minha vida. Tem sim. O Senhor ainda fala através da sua palavra, como está falando conosco agora aqui. Tá bom, meus irmãos? Então eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos vocês pela companhia. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem.
Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo.